Boa noite, caros telespectadores e seguidores da Cela Line Audiovisual. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso grande podcast, o espaço onde debatemos ideias históricas, histórias de sucesso e personalidades que fazem a diferença na sociedade. Hoje recebemos uma figura bastante conhecida no município do Soio e em toda a província do Zaire. Estamos a falar do empresário solidário e grande impulsionador da juventude, cultura e desporto. Ele tem demonstrado que ajudar o próximo também é uma missão de vida. O nosso convidado especial está aqui já conosco, o empresário Gabriel Ferreira. Gabriel Ferreira, seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Muito obrigado. O nosso programa de entretenimento, de divulgação de tudo quanto acontece aqui na província do Zaire e em particular o município de Soio. Um homem que tem se entregado de corpo e alma em várias ações sociais, apoiando os jovens e contribuindo no desenvolvimento da nossa comunidade. Então fique conosco porque a conversa promete ser inspiradora e cheia de mensagens fortes para a sociedade angolana. Para começar, Gabriel Ferreira, quem é o Gabriel Ferreira então do mundo Ferreira empresarial? É uma pessoa normal como todas as outras pessoas, Okay. mas acima de tudo um ser humano cheio de gratidão. Gratidão pela vida e tudo aquilo que a vida lhe tem proporcionado. A maior parte de nós, da minha faixa etária, viemos de baixo, viemos da pobreza, mas pobreza não significa infelicidade. Nós passamos por muitas vicissitudes na vida, crescemos num período complicado, com conflito, as famílias separaram-se. No meu caso, tive que ir para o estrangeiro, mas não me considero um coitadinho por isso. Isso simplesmente abriu as portas a certas oportunidades, obrigou-me a crescer num ambiente difícil, de pobreza, em que tive que aprender do pouco fazer muito, e nesse aspecto quero dar os parabéns Obrigado. aqui à tua equipa, porque é um exemplo de que do pouco se pode fazer muito, e muitos parabéns. E por isso o Gabriel Ferreira é uma pessoa que teve a oportunidade de crescer e aprender muita coisa, mas fora do mundo empresarial. Sou o filho da Dona Conceição Branca, do Sr. António Marques Dias Ferreira, esposo da Dona Angelina Panzo, pai da Ana, da Beatriz, do Hugo, da Isis Ferreira, e tenho o privilégio de ter irmãos. Dona Angelina Panzo. Filho da Dona Angelina Panzo. Não, sou esposo da Dona Angelina Panzo. Ok. Esposo. E estamos a acompanhar. Um forte abraço, doutora Angelina Panzo. Primeiro que eu desejaria os meus pésames, apesar de facto pela ocorrência do falecimento do nosso ente querido, e o senhor Gabriel saiu de Luanda só para não estragar a agenda, então teve que cumprir, senão a família Panzo está mesmo de luto. Força, coragem e desejo um grande conforto, então, que Deus vos console. Senhor Gabriel, como nasceu a sua ligação com o município de Soio e a província do Zaire? Essa ligação surgiu por intermédio do meu padrinho, o Dr. José Simão Helena, que em 2005 estava cá na província, fazia parte da equipa governativa, e nessa altura eu vim de Portugal. E ele disse que realmente nós tínhamos muitos empresários que queriam fazer muito, mas faltava o know-how, tínhamos essa dificuldade, e aquilo que ele me pediu foi realmente que nós apostássemos e viéssemos para a província do Zaire. E mal pousei aqui no aeroporto, o Cota João Rosas, tenho que não esquecer do Cota João Rosas, que me recebeu no aeroporto. E me mostrou o sonho, e desde esse dia até hoje me apaixonei pela província do Zaire e fui bem adotado, fui bem recebido, fui adotado pela província do Zaire, e desde esse dia faz mais de 20 anos que estou aqui. Mais de 20 anos a trabalhar desde... sempre na província do Zaire ou mais noutras nossas? No essencial, nós estamos também em Luanda, mas eu estou baseado aqui mesmo na província do Zaire. Eu quando vou a Luanda, estou lá um pouco de tempo, já quero voltar em casa. Okay. Gosto mesmo de estar aqui no meu caminho. Então, o que é que lhe motivou a investir também em ações sociais e apoio à juventude? Isso faz parte dos meus sonhos desde pequeno.
As pessoas às vezes podem pensar que a ação social tem a ver com marketing, tem a ver com outros interesses escondidos. Não. Os empresários passam grandes dificuldades. Passamos mesmo grandes dificuldades. E não é fácil tomar a decisão de pegar naquele bocado e utilizar realmente na ação social. Só que é algo que eu desde pequeno quis fazer. Como te disse há bocado, nós viemos de baixo e eu sempre fiz parte daquele grupo de pessoas que não fazia parte dos que tinha. Então, como fazia parte daqueles que não tinham, eu sempre vivia sonhando que um dia alguém, tipo um anjo, vai chegar e vai-te dar um relógio, vai-te dar um computador ou vai-te dar qualquer coisa. Sempre viver com esse sonho. É tanto sacrifício. Alguém que te vai ajudar. Isso nunca aconteceu, mas ainda bem que não aconteceu, porque me obrigou a lutar por tudo que consegui na vida, sempre com a ajuda de muitas pessoas que estiveram do meu lado. Tenho que ser sempre justo nesse aspecto, mas sempre vivi com esse sonho de quando um dia tivesse poder ajudar os outros. E confesso que eu sou sempre, eu e a minha equipa da ação social, liderada pela minha esposa, a doutora Angelina, nós somos muito mais felizes do que as pessoas que estamos a ajudar, porque nos dá uma felicidade imensa ajudar aquelas pessoas. Realmente. Sr. Gabriel, muitas pessoas reconhecem o seu apoio à cultura e ao desporto. Qual é o objetivo principal dessas iniciativas? Vamos ver, essas duas áreas são áreas que fazem parte de duas paixões que eu sempre tive, que foi o desporto e foi efetivamente a cultura, nomeadamente mais propriamente a música. Eu pratiquei basquete, fui jogador de basquete federado em Portugal e sempre tive a paixão da música. Sou de uma família que tem, até da música, que está ligada à música. A minha irmã mais velha, a Nani, a cantora Nani, a minha irmã mais velha, a minha um forte abraço, cantora Nani, a partir também. Eu acredito que está nos acompanhando. Uma vez ele partilhou a atividade de Zumba, eu vi ela partilhar, dê um like. Vamos prosseguir, doutor. Tenho o José Santana Branco, também o meu segundo irmão, também ligado à música, e portanto sempre tive essa paixão. Só que num momento da vida eu tive que ser dolorosamente pragmático, que foi, tenho uma família, tenho que fazer opções. O que é mais seguro para a minha família? É o mundo da música, com as suas incertezas, ou realmente a área empresarial? E eu tive que fazer uma opção dura, que deixei o meu sonho da música de parte, fica para o karaoke e continuamos e seguimos por outro caminho. E dessa forma, eu vejo muitos jovens com muito potencial. Nós temos muitos jovens com muito potencial que só precisam de uma oportunidade. Por exemplo, eu tenho 2 filhos que praticam desporto, federados. O Hugo Rafael é jogador de futebol, a Isis Rafael é jogadora de basquete, e eles praticam porque tiveram oportunidade, porque o pai luta muito para que eles tenham essa oportunidade. Nós temos aqui muitos miúdos que não têm essa oportunidade, não porque os pais não queiram dar essa oportunidade, mas porque infelizmente muitas vezes não existe mesmo condições para isso. E então nós tentamos pôr aí o nosso grãozinho de areia no sentido de ajudar essa juventude, e porque nós temos que alimentar o sonho dos jovens. Eles têm que acreditar, acima de tudo, eles têm que acreditar, porque é a crença que te vai dar força e te vai manter no caminho certo. É fé que te vai manter no caminho certo, porque se nós não lhes damos a esperança, eles começam a ir por outros caminhos, e nós temos que manter a nossa juventude com essa fé, com essa esperança, que não tem que ser um privilegiado para conseguir ter sucesso. Não podem ter essa visão. Eles têm que ter a visão que vai surgir uma oportunidade em que ele que não tem condições vai poder chegar lá. E é isso que nós dentro da ação social fazemos no fundo. É de forma aleatória ajudar pessoas. Essa pessoa não sabe se vai ser ajudado, mas a verdade é que naquele dia foi ajudado. E com isso pode ser até o trampolim para chegar lá. Nós temos que dar essa fé às pessoas. Tu não tens que ser um privilegiado, não tens que ser de uma família com benesses, com posses, para poder chegar lá. Nós temos que manter essa fé na nossa juventude. É para si também que nos acompanha, caso queira colocar uma questão ao Gabriel Ferreira, esteja à vontade também. Gabriel, na sua visão, quais são os maiores desafios enfrentados pelos jovens no Soio e na província do Zaire atualmente?
Bem, existem muitos desafios, não é? Como é óbvio, existem muitos desafios, mas dos desafios principais que eu identifico tem a ver com a formação em quantidade e em qualidade. Infelizmente, nós temos uma condição histórica muito particular e com isso nós não crescemos de forma normal. Nós não temos o número de formadores e de professores, como tu bem sabes, que é a tua área, não é? Que é a tua área profissional, e portanto nós temos um déficit muito grande. E com isso nós não conseguimos ter formação em quantidade e em qualidade. Um formador, um professor, não consegue ensinar da mesma forma uma turma com 22 alunos ou uma turma com 45, 50 alunos. Mas a verdade é que nós temos que ter a nossa juventude no sistema de ensino e por isso obriga a sacrifícios aos nossos corpos docentes. E portanto, uma das dificuldades efetivamente é a formação. E a formação nas áreas de vocação de cada um. Temos vários exemplos de jovens aqui que têm a vocação, por exemplo, querem tirar o curso de Engenharia Civil. Mas aqui não temos essa especialidade. Então são obrigados a ter que ir para outras províncias. Mas depois lá temos os problemas, a logística, os custos, os pais terem a possibilidade, ou os familiares terem a possibilidade de realmente dar-lhes esse apoio. Isso é algo que também nós queremos chegar lá. Mesmo Angola quer chegar lá na ação social, é conseguirmos chegar ao ponto de podermos atribuir bolsas de estudo, ou seja, um apoio contínuo aos estudantes que realmente demonstrem que têm bons resultados e que realmente vale a pena apostar neles. Neste momento damos esse apoio de forma pontual, principalmente os estudantes que estão no final do curso, que muitas vezes por um valor que não é assim tão grande não conseguem defender a tese, não conseguem cumprir todos os procedimentos finais. Há alunos que passam por isso. Cumprem os 4 anos e chegam ao fim e não conseguem finalizar. 2, 3 anos, não conseguem finalizar a licenciatura e nós procuramos também ajudar nesse aspecto. A outra grande dificuldade, sem dúvida, é o emprego. E o emprego, isso é muito mais profundo. Nós temos um problema estrutural na nossa economia. E o fator principal neste momento, que é um fator que quase ninguém fala, é o crescimento exponencial demográfico. Ninguém fala nisso. Nós apontamos muito o dedo à ação governativa, e o nosso governo não arranja empregos, Não é o governo que vai arranjar empregos. O governo emprega na função pública, mas isso é um número limitado de pessoas. Quem tem que dar emprego de forma massiva é o tecido empresarial, seja comercial, no setor primário, secundário e terciário. Não é? O que acontece é que o crescimento da nossa população tem sido tão grande nos últimos anos que leva a que a economia não consegue absorver a força de trabalho que é gerada. Isso é um problema estrutural sério que nós temos neste momento. Então, o que é que está a faltar para o desporto local crescer ainda mais? Nós temos muitos problemas, sobretudo de infraestruturas a nível municipal e a província, né? Entre aspas, alguns municípios que já ganharam alguns campos relevados, mas aqui no município... É verdade. Isso é um problema que nós temos. Isto é um problema que nós temos de há uns anos para cá e que penso que vamos, de certa forma, continuar a ter. Como eu dizia, crescemos muito em termos de população, mas nós temos que mesmo investir nas infraestruturas. Mas não é nas infraestruturas, nos grandes estádios, nos grandes pavilhões hipnodesportivos, não. São as infraestruturas nos bairros. Nós precisamos de infraestruturas desportivas nos bairros. Nós temos milhares e milhares e milhares de jovens que querem fazer desporto e convém nós criarmos condições para que eles façam desporto. O desporto é uma forma de nós educarmos também os jovens, lhes darmos uma noção de disciplina e um sentido de responsabilidade. E isso é muito importante, porque há muitos jovens que os pais os colocam a fazer desporto, não que eles tenham algum tipo de grande aptidão para aquele desporto, não. É mesmo para eles estarem envolvidos dentro de um espírito de grupo, saibam acatar as orientações e aprendam a ter disciplina. E nós precisamos que os nossos jovens tenham infraestruturas, as pequenas infraestruturas, mas
também tem que haver algo que tem que ser dado da parte dos jovens, é não destruir as infraestruturas que são feitas. Há tanto vandalismo. Exatamente, porque já aconteceu aqui, a administração municipal, o governo provincial já fez investimentos nessa área e estão completamente destruídas. Até o município de Tomboco sofreu vandalismo, o aeroporto recentemente também, e entre outras periferias da província e no país. O Daniel Emília escreveu o seguinte: boa noite, prezados. É só para perguntar se o empresário está preparado para apoiar projetos de jovens que querem empreender, mas que possuem várias ideias, com a esperança de que um dia pode ser uma realidade, e como pode funcionar. Daniel Emília perguntou ao Gabriel Ferreira. Muito obrigado pela pergunta. Eu espero e sonho um dia efetivamente ter a capacidade de ter o chamado capital de risco. Capital de risco são fundos que uma empresa ou uma pessoa pode ter e apostar na economia em projetos de risco, projetos que normalmente não são aceitos pela banca, pelo nível de risco que eles têm. Sonho também com isso, se Deus me permitir, e o mercado, um dia poder efetivamente apostar em projetos que são extremamente válidos, que existem muitos. Eu todos os dias sou confrontado com jovens com ideias e com boas ideias, mas efetivamente nós não temos capital para isso. A banca está aí, é preciso termos a noção que nós também não nos podemos substituir à banca. Claro que a banca tem determinados critérios que obriga-nos a um caminho mais longo. Para obedecer esses critérios. Nós temos que ter um histórico, nós temos que começar a trabalhar, temos que ter um emprego, temos que ter um rendimento, e com base nessa estabilidade e nesse rendimento, a banca vai avaliar o teu nível de risco. E a partir daí, tu crias um projeto, apresentas à banca, a banca avalia, normalmente pedem garantias, que isso é outra dificuldade que nós temos, não é? São as garantias reais, mas a banca apoia, a banca todos os dias está a financiar projetos. É importante que os jovens tenham a noção disto. Há muitas fábricas, muitos empreendimentos que são financiados pela banca. Agora, efetivamente, obedece a critérios que são bastante rigorosos. Mas fica a ideia, essa pergunta também me alimenta mais o meu sonho de um dia ter realmente uma empresa de capital de risco. Realmente. Então, qual foi o momento mais marcante das suas ações e solidárias? Até porque também já acompanhava de perto, fazia algumas reportagens que a mesma Angola tem feito a nível da província e o município de Soio em si. Olha, eu não tenho assim um momento específico, eu tenho vários momentos, porque efetivamente para a nossa equipa de ação social, e eu trabalho diretamente com a equipa de ação social porque é o meu sonho, não é? A Mema Angola e as nossas empresas são uma estrutura com alguma dimensão, daí sermos uma grande empresa, não é? Temos muitas centenas de funcionários, mas a área da ação social é uma área no qual eu trabalho pessoalmente também nela, com a dona Angelina Panza, a minha esposa, e nós temos vivido experiências incríveis. Eu gosto muito de ir nos povos, ir no interior, estar com aquelas populações que têm tão pouco, levar-lhes não só víveres, comida, mas também brinquedos, e depois levar cultura, alegria, ver os miúdos a dançar o seu cultura, aquilo enche-nos de alegria. Gosto muito de ir aos hospitais, à parte da pediatria, às maternidades. Gostamos muito de ir às missões católicas, as diversas missões católicas e não católicas também, as missões religiosas que apoiam, que têm ações sociais, porque nós não apoiamos igrejas, nós apoiamos as ações sociais que elas têm, nomeadamente, por exemplo, a missão de Pinda, que tem jovens, órfãos e outros que estão lá e que estudam lá, que são no internato, meninos e meninas, e portanto gostamos muito de apoiar. Mas houve um momento realmente que me marcou, muito sinceramente, que foi numa ação que estávamos no hospital, na maternidade, e estávamos a dar uma série de brinquedos, víveres às novas mães, não é? E houve uma mãe que estava extremamente feliz por receber aquela doação, mas ela não sabia que tinha perdido o bebê.
E aquele momento em que lhe estava a dar aquela prenda marcou-me bastante. Mas pronto, faz parte da vida. O Hamilton Republicano escreveu: Boss Ferreira, um forte abraço. Grande abraço, amigo. Manuel Dilo, estou ligado. Pacheco Gama, estou a acompanhar o programa. Desejo muita força ao Sr. Carlos pela iniciativa. Obrigado também. Edígio Martina Manuel, estamos em sintonia. Emília Londa, sucesso sempre. Marido da minha tia Angelina. Então nós estamos quem quiser continuar a fazer questões, esteja à vontade. O momento é esse. Então, doutor, onde é que vem esse espírito solidário em ajudar a comunidade zairense? Esse espírito... Não é para qualquer um. Não, eu acho que é para qualquer um. Mas não é fácil e eu não julgo quem não o faz. E nomeadamente as empresas, porque muitas vezes abordam-me e dizem só mesmo Angola é que ajuda e mais uma outra empresa. E, efetivamente há empresas de grande dimensão que têm que fazer a ação social. Temos empresas que têm tido ações incríveis, como o Angola LNG, como a Coanda Limitada, o Grupo LNG tem sido um dos maiores doadores da província. As pessoas não têm noção que eles já doaram mais de 500 milhões de dólares em ação social. A Coanda sempre apoia muito. Nós somos muito pequeninos à beira do Angola LNG e tudo isso. E, portanto, aquele nosso bocado tem realmente um peso muito grande. Mas, muito sinceramente, isso não vem por nenhuma estratégia especial. É porque realmente faz parte do nosso ADN. Nós queremos mesmo apoiar. Eu, a minha esposa, a Nazaré, a adjunta dela, a Zuzi, quando vamos doar, nós vamos numa alegria, quando vamos no carro, vamos felizes, brincamos, vamos com aquela expectativa de ver a felicidade na cara daquelas pessoas. Porque todos nós fomos pé descalço. Afirmativo. Todos nós fomos pé descalço. Realmente. Andámos na lavra com a avó e vimos os miúdos a ter o brinquedo, nós não tínhamos, e aquela tristeza e tudo mais. Então, aquele momento de poderes dar alegria não tem uma explicação lógica. É mesmo do coração. Do coração. O Daniel Emília escreveu: satisfeito com a resposta da questão formulada. Eu pessoalmente preciso ter um encontro com o empresário ao nosso lado. Existe uma organização estruturada, mas com falta de capital para o avanço, agradecia esta oportunidade. Sou empresário, delinear os requisitos necessários. Escreveu o Daniel Emiliana, que havia formulado aquela pergunta. Exatamente. Daniel, nós estamos disponíveis sempre para ajudar todos. Se não puder ser com capital, com o nosso know-how, com os nossos conselhos, com a nossa orientação. Nós queremos mesmo e precisamos que a juventude cresça. Isto não... Reparem, nós precisamos acima de tudo ter paz social no nosso país. Se não existir paz social, não vai existir paz. Porque a população tem que ter estabilidade. E para isso tem que haver emprego. Já perceberam que a nossa economia precisa de tempo para gerar emprego, tempo que nós não temos. Então é fundamental, mais do que nunca, que a juventude seja empreendedora. Não tenham medo, mas tem que se ter a noção de que para ser empreendedor implica responsabilidade. Ser empreendedor não é ser busineiro. Okay? São coisas diferentes. Não é ser burlador. Okay? Nós temos que ser vivos no sentido de esperteza, comercialmente sermos fortes e agressivos, não para trapacear o outro. Atenção. Agora, nós precisamos que as pessoas criem, se não forem as empresas, não se tem que criar uma empresa que vai gerar 10, 20, 30 postos de trabalho. Podemos começar pelo autoemprego. Podemos começar por gerar o nosso próprio posto de trabalho, porque há muitas oportunidades. Há muitas oportunidades e nós, por exemplo, a mesma Angola tem uma política de sempre envolver a sociedade nas ações que temos o privilégio que nos entregam. Por exemplo, nós estamos a fazer o Instituto Politécnico do Nezeto. Okay. Nós chegámos ao Nezeto... A mesma Angola que está a fazer... A mesma Angola que está a fazer para a LNG, para ser entregue ao governo provincial do Zaire.
Mal chegámos ao Nezeto, nós sentámos com as forças vivas da cidade, com a administração municipal, e a partir do primeiro dia nós nos envolvemos em tudo que tem a ver com o município. Vimos quais são as carências, onde é que podemos ajudar e, acima de tudo, nós temos naquela obra mais de 200 funcionários, apenas 30 funcionários saíram do Soio. Tudo o resto é de lá, estamos a dar emprego lá. E reparem, os primeiros centros de formação do país, os maiores centros de formação do país, são as empresas. Nós somos os principais formadores em todo o país. E muitas vezes nós formamos e não temos o retorno, porque ensinamos as pessoas e elas depois vão embora. Mas isso faz parte, isso faz mesmo parte. E portanto, estamos no Nezeto e os prestadores de serviços de lá, catering, os blocos são feitos lá. Nós fomos ter com uma empresa que faz blocos, nós dissemos como é que eles haviam de fazer os blocos que se encaixam dentro dos padrões exigidos pela fiscalização, porque há uma coisa que é muito importante. As empresas que trabalham com oil and gas, portanto com as empresas petrolíferas de gás, têm que respeitar os padrões internacionais. Nós construirmos no Nezeto, ou construir em Seattle, ou construir em Paris, o padrão é exatamente o mesmo. E portanto nós temos que obedecer a critérios técnicos muito rígidos. O que é que nós fizemos? Vamos ter com os prestadores de serviço e dizemos assim, olha, nós queremos que tu forneças, vais fabricar desta forma, as fórmulas vão ser estas, o cimento tem que ser este, e temos obtido resultados fabulosos, excelentes. E com isto estamos a dinamizar a economia local. Antes disso fizemos a mesma coisa em Bazacongo, quando fizemos o Centro Cultural Comandante Bula, o Cineclube. Foi exatamente a mesma coisa. Maravilha. Dinamizamos. E agora vamos começar aqui o Hospital Materno-Infantil, lá em cima no bairro militar. Aqui no Soio, bairro militar. Também uma obra do Grupo LMG. O senhor Adelino Cai, administrador municipal junto para a área técnica e infraestrutura, escreveu: grande camarada, tenho muito respeito pelo homem, Deus o abençoe sempre. Um bom programa para os dois. Obrigado, engenheiro Adelino Cai. Muito obrigado. O Maxi Modelo Honda escreveu: estamos juntos, boss. A mesma Angola está de parabéns e muito sucesso pelo belo discurso. Por amado, eu estou a gostar da conversa, então vai continuar. E nós vamos continuar a ler sempre vossos comentários, já estão os comentários a chegar. Então vamos para a próxima questão. Como conciliar o mundo dos negócios com o trabalho social? É muito difícil. É muito difícil. Okay. O empresário acorda todos os dias com uma preocupação, o final do mês. A minha preocupação é sempre o final do mês. Como é que eu vou pagar os salários? Como é que eu vou pagar os custos fixos da empresa? Como é que eu vou pagar as prestações sociais, à Segurança Social? Como é que eu vou pagar a nossa querida sócia AGT? Porque o meu maior sócio é a AGT. E esse tem que lhe dar a parte dele todos os meses. Não pode passar um deslize. Não pode. Esse não perdoa. Então, dá para mandar vir um vinho. Pode mandar um vinho para. Professor, busca só 2 copos de vinho para o Dr. Gabriel, faz favor. Não, isto é uma organização profissional. Um vinho faz bem uso. Mas para mim vai ser uma água. Uma água. Então traga-se uma água e um copo de vinho para o apresentador também faz bem. Mas é assim, dentro de alguns meses já vai poder brindar com o nosso vinho. Aí traria um vinho aqui para publicitarmos. Mas já começaram a produzir vinho. Estamos a fase experimental, já fizemos a fase experimental. Qual é o nome da marca? Já tem a marca Santo António, a marca registrada. O Santo António já vi, já provei. Traria aqui para experimentarmos o Santo António, doutor. Não, o Santo António já está a criar problemas até em alguns lados. As pessoas estão a dizer que os homens estão a beber muito. Estão a criar problemas. Não. O Santo António tem que vir aqui. Não, portanto, vamos realmente, estivemos na fase experimental, colocámos no mercado. Foi excelente a aceitação, porque é um vinho de qualidade. É um vinho de qualidade, mas acessível a toda a gente. Nós quisemos pôr um vinho de qualidade, acessível a toda a gente, e portanto nós no segundo semestre vamos lançar o vinho. A doutora Angelina Francisco Panzo, meu lindo marido, força. É verdade, esse agarra que nós estamos aqui com ele. Olha, quero aproveitar este momento. Esteja à vontade. Quero aproveitar o momento, desculpem, utilizar o tempo que é precioso, mas quero agradecer muito à minha família, quero agradecer à minha esposa o apoio que tem dado em mais de uma década,
temos passado momentos muito difíceis, porque nós aqui só estamos a falar das coisas boas, mas o percurso da Memangola foi um percurso com altos e baixos, e isso é uma das coisas que eu quero que tenham presentes os jovens, que as coisas não vão correr sempre bem. Vai haver momentos que vão correr mal, mas o que define realmente o empreendedor e a capacidade dele não é o ser sempre grande, é aquele que cai e que tem a capacidade de se levantar. Isso é o que te vai definir. E porque as empresas, e acima de tudo, as empresas não são os carros, não são os caminhões, as instalações, não. As empresas são as pessoas, acima de tudo a empresa são as pessoas. E aquilo do qual eu tenho mérito não é de ser um grande gestor, não. O meu grande mérito foi de encontrar boas pessoas, cuidar bem delas, tratar delas muito bem, e faço do coração. Voltando ao agradecimento, agradecer muito à minha família, como falava da minha esposa, que tem estado sempre do meu lado, é a minha mochila. Há pessoas que dizem, mas você de todo lado que vai leva a esposa, não sei o quê. Não, ela pensa que ela é que está aí comigo. Não, eu estou a querer mesmo que ela venha comigo sempre, porque é um elemento de motivação. Mais um copo de vinho. E de conta, não esqueço o vinho do senhor. Yeah. E portanto... Só faltou vir o Santo Antônio aqui. Mas vai chegar. Okay. Quero agradecer muito também ao meu irmão, João Ferreira, que é um pilar fundamental na minha vida empresarial, é o meu equilíbrio, que é muito importante. Ao Dr. Amadeu Florindo, o nosso diretor-geral, a doutora Vera Oliveira, o Marinho Neves, diretor de produção. Eu estou a falar nestas pessoas todas e a toda a equipa da Memangola, porque as pessoas não conhecem a história da Memangola. A Memangola esteve quase em falência. Em 2015, por aí 2015, 2014, 2015, 2016, estivemos em falência, porque nós fizemos muitas obras a crédito, na altura para o Estado, porque quando veio a crise, nessa altura fizemos este empreendimento grande com o complexo escolar do Soio, que está aqui na rádio, que são 65 salas. As três instituições estão aqui? E exatamente, são 65 salas de aula. O Estado não chegava a deparar. Não, o Estado não conseguia fazer tudo naquela altura, e os miúdos precisavam. E na altura, quem estava na governação, o engenheiro João André, que com uma dinâmica brutal, uma dinâmica muito grande, pediu-nos para realmente fazer esse esforço, e fizemos. A obra foi inaugurada, os miúdos estão aí, só que depois que entramos numa crise muito grande, e foi muito complicado, e como não estávamos a receber, a Memangola caiu num declínio, em que nós, para ter a noção, isto é algo que eu estou-vos a contar, não porque tenham pena de mim, mas para que vocês entendam que o mundo empresarial e o empreendedorismo passa por fases, às vezes, muito complicadas. A Memangola, naquela altura, tinha mais de 500 funcionários. E foi de 500 funcionários para 36. Uau! De 500 para 36 que nós fomos. E só se manteve aberta porque os meus colaboradores, meus parceiros, meus amigos, disseram, chefe, não fecha a empresa, não nos pagas, nós vamos aguentar. Eu tive funcionários a dizer assim? A dizer isso. Eu tive funcionários locais com 6 meses de salário em atraso. Tive expatriados com 3 anos sem receber. Com 3 anos sem receber. 3 anos sem receber. 3 anos. Portanto, para terem noção, o projeto de Memangola está de pé graças a todas essas pessoas que confiaram no projeto e confiaram em mim. Mas para que os vossos colaboradores confiarem em vocês, vocês têm que ser honestos desde o primeiro dia. Nunca vão pelo caminho fácil. Jovens, estava a falar com o seu filho há bocado, eu dou-lhes parabéns. O miúdo parece que tem 70 anos, ele tem uma sabedoria brutal. Eu estava deliciado de ouvir o seu filho falar. E estávamos a falar precisamente da questão dos jovens quererem ir por atalhos, ir pelo caminho mais rápido. Só apresenta uma vulnerabilidade em termos de delinquência. Muito grande, mas atenção, mas a culpa, muito sinceramente, a culpa não é dos jovens. A culpa não é deles. Não foram eles que vieram sozinhos ao mundo. Não foram eles que cresceram sozinhos. Alguém os alimentou, alguém os devia ter educado. Nós não fizemos bem o nosso trabalho. A verdade é que nós, como pais, não fizemos bem, falhamos. Eu falo por mim. Eu tenho problemas, com os meus filhos têm alguns problemas, e eu admito que quase todos esses problemas têm a ver com falhas que eu cometi. E que hoje tento remediar e tudo mais, mas eles sofrem com coisas que nós, pai, cometemos. Infelizmente, nós em Angola temos muitas famílias destruturadas. Muitos pais que fazem o filho e pensam que cuidar do filho é mandar um dinheiro à mãe. Cabelo, tocando nesse assunto antes de avançar, nós temos um jovem Cetinho,
que conseguiu de acudir a essa situação no bairro Quintambi. Apareça sempre pessoas para ajudar aquele jovem. Tirou vários jovens no mundo da delinquência. Fantástico. Mas um dos marginais disse: Cota, eu sou órfão de pai e mãe, e a órfã de pai, órfã de pai não tem mãe, a órfã de pai, mãe tem. Mas ele disse: eu sou estudante, mas o dia que eu fui procurar emprego numa das empresas, o patrão daquela empresa, ou seja, o recurso humano, pedia ele 100 mil kwanza para trabalhar. Corrupção. O jovem de 100 mil kwanza. E eu vi que vou conseguir esse dinheiro aonde? Se eu durmo na sala com a minha mãe, assim, na sala assim, cortina assim, todo mundo a ver, e eu estou à busca de emprego, o senhor está me cobrando 100 mil kwanza. É complicado. Então são vários jovens que é triste. Então às vezes também é complicado. Dando a sequência é complicado, mas se me permites focar nesse ponto, esse mal acontece em todo lado. À medida que as empresas vão crescendo, as estruturas diretivas torna-se mais difícil ter a noção de tudo o que se passa nos vários níveis. Nós já tivemos situações de tentativas de alguns membros dentro da nossa empresa de fazer esse tipo de negociata, dos jovens pagarem para entrar. Nós começámos a dar conta de certas movimentações estranhas. Jovens que entravam, cometiam, mas não eram penalizados. Outros que não cometiam, eram penalizados do nada. Portanto, eu aí peço mesmo aos meus colegas empresários que despendam um pouco de tempo nessa parte, porque é uma coisa muito grave haver injustiça dentro da própria empresa. Isso cria maus sentimentos e a empresa é um corpo vivo, que são rodas dentadas que estão todas interligadas. E se tens uma roda dentada que não está a funcionar bem, vai influenciar as outras todas. Nós temos que ter equilíbrio dentro da nossa empresa. Outra questão muito importante não é só esse lado da corrupção, é o assédio. É o assédio dentro das empresas, que é o mal que existe muito dentro das empresas. Nos diversos níveis de responsabilidades, existem pessoas que vão fazer chantagem com as meninas. Eu, pessoalmente, digo a todas as senhoras que entram dentro da Memangola que, se houver qualquer situação, é reportar à diretora financeira administrativa, a doutora Vera, que tem punho de ferro, e seja quem for, aquilo nós temos tolerância zero ao assédio. Tolerância zero ao assédio. A pessoa não pode ser prejudicada no seu crescimento e na sua vida porque alguém que quer dela e ela não quer. As coisas não podem ser assim. A liberdade, conquistamos a liberdade, e a liberdade é nem toda a dimensão da palavra. A Arménia Luís escreveu: força, meu padrinho. Lando Joel: muito obrigado, boss. Memangola não fala só. Sim, ele demonstra também com todas as provas. Augusto Adolfo: estou ligado. Força, irmãos, que Deus abençoe. Afonso Vemba Sanda Maxi: xará da minha filha, a Arménia Sanda. O Maxi Modelo Londa: mande meu IBAN do boss, vou lhe transferir 5 mil kwanzas para o saldo, pelo lindo discurso. E nós, os trabalhadores da Memangola, está ligado. Você tem que mandar já mandas o IBAN, o boss, o Maxi Modelo vai disponibilizar 5 mil kwanza. E pode deixar também o teu IBAN, aliás, o teu comprovativo, boss Londa. Manda só para a doutora Angelina e ele vai reencaminhar aqui. Ok. Daniel Emília escreveu o seguinte: quero o IBAN para me dar 5 mil. Não, ele vai transferir 5 mil quase. Para você, Gabriel, como? Não, se for para mim, esse que me quiserem dar, vocês abram uma conta em nome dos filhos e coloquem lá. É prenda do Gabriel. O Gabriel. E Daniel Emília escreveu: a minha gratidão extensiva, grande empresário. Se a maior parte dos empresários tivessem um comportamento como o do senhor, nós teríamos vários jovens brilhantes no lado do empreendedorismo. Acredita que vou realizar o meu sonho de marcar o encontro pessoalmente e os nossos resultados serão positivos. É assim que serão positivos. Eu acredito. Um forte abraço, grande homem. Angelina Panzo: meu cunhado de luxo. Força, meu cunhado de luxo.
Mário Herdade da Luz, realmente assédio está a falar, ou está a falar, queria escrever assim, muito alto nas empresas. É verdade, Mário, essa é a realidade. Há pouco dissemos que um jovem tentou sair no mundo da marginalidade, foi cobrado 100 mil kwanza, e o jovem não conseguia ter aquele 100 mil kwanza, voltou de novo no mundo da criminalidade. E graças ao jovem Setinha, conseguiu de congregar esse jovem, até arrendou quartos para albergar desses jovens, paga a renda no seu próprio salário, dá comida, e o jovem está ali. Quem vai no bairro Quintambi, na Placa Madiba já está caro. De facto, era um bairro muito vulnerável. Então, dando a sequência da nossa conversa, também a conversa está muito agradável, muitas mensagens, nós vamos continuar a ler muitas mensagens a cair ao Dr. Gabriel. Então, que mensagem deixa para os empresários que ainda não apoiam causas sociais, Dr. Gabriel? Obrigado por essa pergunta. Porquê? Porque é fácil fazer-se um termo de comparação entre aquilo que nós fazemos e as empresas que não fazem. Cada empresa tem os seus desafios. Nós estamos sentados, por exemplo, aqui neste empreendimento fabuloso, que é o Hotel Nepanzo. Muito obrigado. O Hotel Nepanzo que tem ajudado bastante a Selalai, né? Pronto, muito obrigado por nos receber aqui, e tal como o Hotel Nepanzo, outras unidades hoteleiras, nomeadamente o Kiwi, que é o Resort Hotel, que faz parte está dentro do nosso universo, da mesma Angola, o Hotel Kiwi, o Hotel Pampa e outras unidades hoteleiras. Todas estas unidades passaram desafios enormes. Às vezes nós vemos a degradação, os quartos não estão bons, chegamos numa empresa, as coisas não estão bem. Porquê? Porque o empresário muitas vezes tem que priorizar os salários, sempre os salários dos funcionários, para melhorar as condições. As empresas têm passado desafios muito grandes. Eu conheço a generalidade dos empresários do Soio e da província, e muitos da província do Zaire em geral, e têm passado grandes desafios. E aquilo que eu lhes quero dizer é que aquilo que a MEM Angola faz não é uma forma de os diminuir, não, é apenas uma forma de os inspirar, porque eu dou-lhes os parabéns, bato palmas a esses empresários que têm aguentado de pé, e ao aguentarem de pé, eles estão a manter os postos de trabalho dos seus colaboradores e o rendimento das suas famílias. Por isso, em primeiro lugar, a ação social das empresas parte por manter as condições dos seus próprios funcionários. E, portanto, as empresas podem não estar a dar lá fora, mas estão a proporcionar aos seus funcionários, que é o primeiro ponto. Depois, pouco a pouco, eles vão ajudando. E, portanto, eu não tenho dúvidas que vão se multiplicar as ações sociais nas diversas empresas que estão na nossa província. Vamos ler algumas mensagens. Agostinho Vica, boa noite, caríssimo empresário. Quais são os procedimentos para marcar uma audiência com o empresário? Esse é o Agostinho Vica. Nós depois vamos deixar os contactos na plataforma com quem eles poderão contactar. Para marcar. Jeremias João escreveu: cordiais saudações ao apresentador. Obrigado, Jeremias. A uma das melhores pessoas que conheci na minha vida, meu cunhado, Sr. Gabriel Ferreira. E a todos os telespectadores. Sr. Gabriel Ferreira, deixa eu ver aqui, muita pessoa na vida. Um cunhado incrível e um empresário espetacular. Estamos contigo, cunhado. Continua a ser esta pessoa incrível que és. E que Deus o abençoe. Sempre desejo-lhes sucessos sucessivos em todas as suas carreiras, cunhado, um forte abraço, estamos juntos. Escreveu também, bom, vamos continuar a ler as mensagens, muitas mensagens a cair. Doutor Gabriel, sim, está à vontade, esteja à vontade, o tempo mesmo é seu. Eu sou chato porque todos os momentos que eu tenho que aproveitar para agradecer. Aproveita. Tenho que aproveitar para agradecer. E mereces. Eu para estar hoje aqui e para fazer este percurso, eu devo muito à minha família. Devo mesmo muito à minha família. Tenho pessoas que não estão cá, que estão, por exemplo, em Portugal. Tenho a minha irmã, a Maria de Jesus, o meu cunhado, o Rui Nelson, que estão com 2 dos meus filhos. Tenho a mãe da Bia e da Ana Patrícia. Todas essas pessoas
direta e indiretamente, foram importantes para aquilo que eu estou a conseguir fazer aqui. Porque se eu não estiver aqui de forma equilibrada, não consigo trabalhar. Nada, e, portanto, e também um agradecimento especial que eu tenho que dar às estruturas que lideram a nossa província. Estou aqui desde 2005, desde o tempo do Sr. General Pedro Sebastião, convivi com as diversas estruturas governativas, diversos administradores municipais, vice-governadores, governadores, e há muitas vezes um trabalho silencioso e escondido que as pessoas não sabem. As pessoas só sabem aquilo que se vê nas redes sociais, mas há um trabalho por trás muito grande. A verdade é que o país não tem recursos suficientes para se fazer tudo. E muitas vezes estas pessoas que estão na governação, do pouco, como dizíamos no início, têm que fazer muito. E, portanto, eu também quero deixar... Eu sei que o político vive sempre numa posição que é impopular. Porque as pessoas querem sempre mais e têm o direito de exigir mais. Porque eu também exijo mais. Eu quero que o meu carro deixe de ter poeira, deixe de ter lama. Eu exijo sempre mais. Mas não há recursos. Não há recursos. E, portanto, também temos que dar uma palavra às pessoas que trabalham de forma, nomeadamente também a minha querida afilhada Arménia, todo esse trabalho que eles fazem no backstage para que do pouco se faça muito. Eu, em tudo, a ação social da MEM Angola tem um cariz que é apolítico, ou seja, nós não nos envolvemos nem em política, nem em religião, nem em cores partidárias, nem clubísticas. Exatamente. Nem clubísticas. Portanto, nós ajudamos toda a gente, estamos aqui para apoiar toda a gente, isso é muito importante. E tem que ser assim, porque dentro da nossa empresa somos um ecossistema das mais diversas sensibilidades e, portanto, temos que respeitar as pessoas que trabalham. Então, o que a juventude pode esperar de Gabriel Ferreira nos próximos tempos? A juventude pode esperar que eu continue a ser exatamente aquilo que eu tenho sido procurado ser até hoje. É ser honesto sempre nas respostas que dou a todos, não vendo ilusões, vendo esperança. Isso sim, procuro dar esperança, mas não ilusões. Aquilo que eu acho que não se pode fazer, não vamos dizer que vamos fazer. Isso é o mais importante. Agora, o que podem esperar de mim é ser um de vós, porque eu considero-me jovem, atenção. Portanto, apesar dos meus 53 anos, eu considero-me jovem. À beira da minha mãe, eu considero-me sempre jovem. E, portanto, aquilo que podem esperar de mim é procurar continuar a ser um exemplo com as ações que eu faço no dia a dia. Eu quero, e é um sonho que eu tenho, porque o meu pai foi sempre um exemplo para mim. Eu não tive o privilégio de crescer com o meu pai, mas o meu pai sempre esteve presente na minha vida, porque a minha avó fez questão que ele estivesse sempre presente no dia a dia, em tudo. O teu pai faz assim, o teu pai é assim, o teu pai é assim, o teu pai... E, portanto, e ele foi sempre o meu exemplo. E foi graças ao exemplo que ele era que eu pautei a minha vida por um determinado caminho. E independentemente das companhias. Porque nós muitas vezes pomos a culpa nos cambas. Eu fiz isso porque tive más companhias. Eu tive patrão desde os 12 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com um patrão aos 12 anos de idade. E eu tinha colegas meus que se drogavam, eram toxicodependentes. Eles drogavam-se. Eles tomavam lá as coisas deles. Eu bebia a minha Coca-Cola. Passa a publicidade. Eu bebia a minha Coca-Cola, comia o meu cachorro quente, essa era a minha droga, era o meu vício. Era a Coca-Cola. E convivi com eles. Nós convivíamos, dançávamos, Michael Jackson, não sei o quê, papapá. E era assim a nossa vida. Eu não fui por aquele caminho. Porquê? Porque o meu pai não era assim. Então, eu sou uma pessoa com muitos defeitos. Não pensem aqui, está-se a pintar uma imagem que o Gabriel Ferreira é tipo um santo. Não, a minha esposa é a pessoa que sabe mais quais são os meus defeitos. Mas há um defeito que eu não tenho, é desonestidade. E nunca o vou ter, porque a honestidade tem um problema. No dia em que tu não fores, já manchaste tudo, já estragaste tudo. E portanto, aquilo que eu quero ser, e não quero ser pretencioso, nem que é apenas continuar a ser o exemplo que eu quero ser para os meus filhos, e como sou para os meus filhos, posso ser para outros jovens se eles assim acharem. Realmente. Quem escreveu aqui é a Justina José. Pós, nesta fase, manter uma empresa em pé
saber ser líder, ser pai, ser amigo, não é e nunca será uma tarefa fácil. Grande abraço da tua sobrinha, tio. Justina José. Obrigado. Eldemira Fernando, cordiais saudações, pessoal. Estou a acompanhar esta entrevista. Estou feliz em ouvir esse empresário. Parabéns, exemplos de vida. Essa é a senhora Eldemira Fernando. Obrigado também, Eldemira. Por isso estamos aqui. O empresário tem que nos ajudar também no mundo empresarial, empreendedorismo, como empreender. Então, o Gabriel Ferreira é uma fonte de inspiração para todos que pretendem empreender. Gabriel, existem novos projetos sociais ou empresariais em preparação para o sonho e o Zaire em geral? Sim, nós, como falávamos há bocado em tom de brincadeira, mas é um projeto que é sério, que é a Fábrica de Bebidas Santo António. Santo António de Zaire, e Santo António também, que é o meu santo padroeiro, e também tem a ver com António, que é o meu nome e o nome do meu pai. Santo António Gabriel, o meu pai era António Marques Dias Freire. Pronto, e temos o projeto da Fábrica Santo António, que é liderado pelo meu irmão, pelo João Ferreira, que é engenheiro agrónomo e de produção animal, tem um vastíssimo conhecimento dentro desta área. Nós temos uma empresa em Portugal também ligada à área de bebidas e distribuição de bebidas, e portanto é uma área em que nós temos know-how para isso. Tanto a área de bebidas como a área alimentar é uma área que nós também temos know-how. Pronto, queremos apostar nisso. Temos também projetos para a agroindústria, mas falaremos mais à frente, porque nós temos uma dificuldade grande. É que os projetos normalmente são feitos com capitais próprios. Isso é um travão que Angola continua a ter ao desenvolvimento. Eu não vou dizer que isso é culpa da banca, não é. Porque a banca, quando empresta dinheiro, como eu já dizia anteriormente, a banca assenta-se em critérios objetivos, que é o risco, se tens garantias reais ou não. E muitas vezes a velocidade que a banca consegue responder não é aquela que nós precisamos. Então, a grande dificuldade que os empresários vão tendo é que tudo tem que fazer com capitais próprios e torna tudo mais lento. No dia em que tivermos um sistema mais ágil no crédito e que seja seguro para ambas as partes, tanto para a banca como para o empresário, nós vamos poder fazer muito mais. Porque nós temos know-how para fazer muita coisa, mas não há capital. Então temos que ir à velocidade do capital. E isso é um entrave ao desenvolvimento. Na área social, a área social é dinâmica, a área social nunca acaba. Porquê? Porque as dificuldades nunca terminam. Há sempre alguém em dificuldade. Então essa missão nunca vai terminar. E quando um dia Deus me levar, vai continuar, e quero deixar uma organização... Tens que andar de pau, tens que envelhecer. Eu tenho que levar o senhor Gabriel nas costas. Não, eu estou a gerir na paz. Pronto, vamos, o senhor Gabriel, ele tem que envelhecer, depois liga, seu Carlos, vem ajudar o senhor Gabriel, eu já não está bem, vou vir buscar, vou levar na minha casa, se você não vai aguentar, eu vou levar na minha casa, vamos lá trabalhar, vamos lá ajudar ele. Senhor Gabriel, então o que você deixa para os jovens que sonham em vencer na vida através do empreendedorismo? No fundo já abordámos um pouco isso durante a nossa fantástica conversa que tivemos até agora, mas o conselho principal é: não procurem atalhos, não procurem ir pelo caminho fácil. Todos sonhamos ser empreendedores, todos sonhamos ser empresários. Eu um dia, miúdo, neto da senhora Celeste, na Lavra com a avó, eu via passar os carros, os caminhões, e eu dizia: um dia eu quero ter uma coisa assim. Mas eu não sabia como é que ia ser. Mas há uma coisa que o meu pai me disse: tu tens que te preparar, ser honesto e Deus vai te ajudar. Com honestidade. Mas houve uma coisa que eu vi no caminho. E o que eu vou dizer é uma coisa que nem sempre é muito popular. Eu vi muita gente que não era honesta a vencer na vida. E cria-te uma tentação enorme de você ir por aquele caminho. Porque você diz: eu estou-me a matar todo aqui a estudar, eu estou-me a preparar, eu arranjei um emprego,
Eu tenho que ganhar o meu salário, ganhar histórico bancário, para amanhã poder pedir dinheiro ao banco para eu poder montar a minha empresa. Mas tu vês um indivíduo que simplesmente não faz nada disso, subtrai dinheiro ali e é rico. Passa a ser o rico. O que eu digo aos jovens é: que tipo de rico é que tu queres ser um dia? Queres ser o rico que és respeitado? Queres ser o rico que as pessoas olham para ti e dizem assim: sim senhor, o Mavungo lutou, cresceu, hoje tem, ajuda a família, ajuda os amigos, ajuda a sua igreja, mas fez um percurso, estás a ver? Ou queres ser aquele rico que ninguém sabe de onde é que o dinheiro veio? A doutora Angelina escreveu: assim seja. As palavras do doutor Gabriel. Marta Manuel Liliane, é muita força e coragem, sempre muito sucesso. Acima de tudo, cunhado. Obrigado. Marta, nós também agradecemos. Muito Tens um lindo cunhado, muito carismático, de um trato fácil e social, absolutamente. Aqui não retiro nenhum ponto. Doutor, qual é o maior sonho que ainda deseja concretizar para a comunidade do sonho? E nos áreas em geral? Essa resposta é rápida e vem no contexto daquilo que falámos sobre os jovens e sobre o desporto. Um grande sonho que eu tenho é que realmente se construam infraestruturas para a área do desporto. Em todos os bairros haja infraestruturas. Nós temos jovens que têm muito para dar na área do desporto, na área da cultura. Nós temos que fomentar o associativismo. Nós temos aí o exemplo do esforço que o nosso companheiro, exatamente, António Carlos, que está aí a fazer. Temos o Tomás aí com a Académica. Na Zila Multimídia, Académica do Sonho. Académica do Sonho, o esforço que está a ser feito. Mas porquê? Fomentar o associativismo. O associativismo não é para ganhar dinheiro. O associativismo é mesmo para se fazer coisas para as pessoas. Porque quem vai fomentar o associativismo, seja clubes, sejam associações ou outro tipo de estruturas a pensar no ganho próprio, está aí pelo caminho errado. Então, nós temos mesmo que criar infraestruturas no sentido... E isto vai criar uma revolução. É uma revolução total. No dia em que nós conseguirmos isso, nós criamos uma revolução, porque os jovens vão andar super motivados. Nós temos tanto Ronaldo, tantos Messis aqui, tantos bons jogadores de basquete, de vôlei, de tudo que nós temos aqui. E artistas então? Não se fala mais. Está o chefe Silô, grande macho. Nem vale a Pai pena. do Gueto, Big Mama, Puro Sonho. Tivemos aí os saltos ainda no final da feira. Exatamente. Muitos jovens. E o Lutete tem Cumba. Nós estamos já na reta final. Se tivesse que definir o sonho em uma palavra, qual seria e porquê? Olha, eu definiria o sonho numa só palavra, que para quem estiver no estrangeiro vai dizer que somos prepotentes. A palavra é riqueza. Vou dizer: ei, pronto, está o africano com a mania das grandezas. Não. Não tem a ver com a mania das grandezas. Nós temos riqueza nas belezas naturais. Que nós temos. Sobrevoa-se ao sonho. Vê os meandros aqui do nosso rio. Dos canais. Depois temos a riqueza dos nossos recursos naturais. Recursos hídricos. A floresta. Porque toda a gente olha para o petróleo e esquecem que no futuro a floresta vale ouro. Por causa da questão do pulmão, da parte do carbono. Né? Porque os países ocidentais vão nos pagar muito dinheiro pelo oxigênio que é gerado pelas nossas florestas, para equilibrar o carbono que eles produzem. Depois temos a riqueza gastronómica. Se come bem no Soio, se come bem na província do Zaire e em Angola em geral. E depois temos a maior riqueza de todas, que são as pessoas. E é aí que nós realmente temos a nossa maior riqueza. Porque amanhã pode passar aqui um terremoto, um tsunami e levar tudo. Mas quando tudo passar, as pessoas vão se levantar e vão reerguer o nosso Soio, o nosso Zaire em grande. E portanto, a palavra que eu defino é riqueza. Então, que mensagem final deixa para os telespectadores da Sela Line que nos acompanham neste exato momento? E também para terminar com o teu minuto também. O que ficou, o que você não falou, poderia também aproveitar aqui. Já para terminarmos. Aquilo
que eu quero aproveitar mais uma vez para agradecer o convite, a iniciativa. Obrigado. E o esforço. É a primeira vez que eu participo. É a primeira vez que eu participo numa ação desta natureza. Nunca foste também pela rádio? Não, nunca estive. Nunca estive, não é por falta de simpatia das pessoas da rádio ou da televisão, já fui entrevistado nos eventos, mas algo deste género nunca estive. Devo dizer que gostei muito, é algo muito intimista. E, portanto, sinto-me como se estivesse na casa dele. Voltará sempre. Não é? Só não estamos aqui a pegar no fungo com as mãos e tal, porque parece mal, mas pronto. mas gostei muito. Espero que se continue. Nós vamos ter um olhar mais atento a estas iniciativas. Vamos ter um olhar mais atento às pessoas que fazem um esforço para que se mantenha de pé. E acima de tudo, quero agradecer o serviço público que estás a prestar, porque isto é um serviço público que está a prestar e não é pago. Não é pago. E portanto, isto é muito importante. Dou os parabéns, acima de tudo. O meu minuto, desculpem, mas é só para agradecer. Eu sou abençoado. Há pessoas que dizem que eu tenho saudades daquele tempo quando era miúdo, eu tenho saudades naquela altura em que comecei a namorar, eu tenho saudades naquela altura. Eu não tenho saudades de nada do meu passado, porque o meu passado foi tão duro, que eu vou-vos dizer, eu neste preciso momento estou a passar o momento mais feliz da minha vida, junto com a minha família, com a minha esposa, os meus filhos, meus irmãos, minha mãe, meus cunhados, meus primos, a grande família mesmo Angola, que são uma família para mim, são eles que me seguram e eu seguro a eles, e este bocado que eu estou aqui a viver, isto é felicidade. E por isso eu só quero agradecer a todos, aos meus parceiros, a todos os meus clientes do Oil and Gas, todos que têm-me dado a oportunidade de eu poder mostrar o meu valor, porque se também não me dessem a oportunidade de mostrar o meu valor, eu não estaria aqui. Quero agradecer a todos eles, quero agradecer aos meus fornecedores que aguentam os meus quilates. Por isso, obrigado a todos, só quero agradecer. E quem deve tem que pagar. E agradecer a Deus também. Agradecer a Deus. Tabita César Magalhães, para não falar que não ler a minha mensagem, nosso sonho não tem definição. Ele é tudo. Obrigado, Tabita César. Obrigado. Chegamos mesmo já ao fim. Chegamos ao final de mais uma grande edição do nosso podcast aqui no Cela Line. Agradecemos profundamente ao nosso convidado Gabriel Ferreira pela sua presença, simplicidade e pelas importantes reflexões deixadas durante esta conversa. O município de Soio e a toda a província do Zaire continuam a reconhecer o impacto positivo das suas ações no apoio à juventude e cultura, desporto e solidariedade social. Obrigado também a todos vocês que nos acompanharam e seguidores que continuam a partilhem essa conversa com o Sr. Gabriel. É uma conversa muito produtiva para os empresários e empreendedores, aqueles que sonham ser também empresários e futuros, não é? Este momento especial. Continuem ligados à Cela Line, porque vem aí muitos mais conteúdos, debates e grandes entrevistas. Você que está sofrendo no bairro, pode ligar para a Cela Line 946 68 35 42. Você que está ali a sofrer bullying, precisa de um apoio social, um apoio aos empresários. É você que está ali a sofrer, não tem como andar. Venha conosco, a Cela Line vai chegar até si, conforme fizemos a cobertura da menina Maria de Fátima no bairro Cavuz, na aldeia do Cavuz, né? De facto, agradecemos também a ação solidária feita pelo... Estou a esquecer o nome. Estavam acompanhando também com os 300 quilômetros, os 300 quilômetros acompanharam essa associação. Vamos desculpar, estou a esquecer, não estou aqui, não, o Carlos esqueceu. Não... Já fizeram um grande trabalho. E também o Cronaldo, juntamente com a Miss, com a organização da Miss, estão preparando já uma cadeira de roda para deixar na menina. De facto, a menina está recebendo muitos apoios, graças a Cela Line, por ter chegado lá fundo e conseguido descobrir que a menina estava mesmo a sofrer. A mãe já não tinha esperança, mas graças a Deus,
a menina sorriu naquele dia. Os 300 acompanhado com o mundo social, com o mundo solidário, sim, o termo é esse, mundo solidário, conseguiram de apoiar a menina. Parabéns. O Mejac também, do senhor Zencai, também foi apoiar na assistência médica, apoiou de facto. Zencai apoiou, e muitos também, sem esquecer o Casimiro Cambua. Casimiro Cambua vem aí também, o Welcome to Bahama. Um forte abraço, Casimiro Cambua. Continuas a apoiar, continua a apoiar. Casimiro Cambua. O Bahama vamos estragar aqui. Casimiro Cambua continua esta pessoa, por ter apoiado bastante mesmo os munícipes, um grande cantor. Estou aqui, o ator favorito. Então, estamos juntos. Até a próxima edição.